A paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos para mais um programa História e Geografia Bíblica. Vamos dar continuidade hoje ao segundo episódio sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Estou aqui à mesa com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos irmãos que acompanham. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que assistem. E eu vou ler Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 26, que diz assim: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. No episódio de hoje nós vamos cuidar mais da parte profética da carta de Paulo aos Colossenses. Professor Vinícius. Amém. Bom, vamos enfatizar aqui esse verso bíblico, porque o mistério ele esteve oculto. E para que o mistério ele seja conhecido, é necessário revelar esse mistério. E isso para nós é muito importante, porque Jesus quer se revelar. E muitos entendem que sabem tudo sobre Jesus. Então, na eternidade, no princípio era Deus, era o Verbo, e o Verbo era Deus. Mas Jesus veio em carne e já se revelou e já fez tudo o que precisava. Não, Jesus ele quer continuar a se revelar à sua igreja. Então, esse verso, ele não está limitado no passado à igreja de Colossos. Esse verso está vivo porque Jesus quer se revelar. Ele está oculto aos olhos de muitos, embaixo de tradições religiosas, embaixo de crenças, mas nós precisamos dele vivo na igreja. Portanto, essa é a carta que vai fazer a referência gloriosa de que Jesus ele vai se impor como Senhor de todas as coisas. Portanto, para isso, nós vamos perceber algo curioso. O verso primeiro, no capítulo 2, vai dizer assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos os que não viram meu rosto em carne. E Paulo, ele não esteve presencialmente em Colossos, então, porque ele faz essa referência aqui nesse texto. E, aliás, é muito importante que nós nos apropriemos do conteúdo dessa carta, Colossos e Laodiceia. Portanto, muito importante para a igreja do tempo do breve, né? A igreja que vive os seus últimos dias antes do arrebatamento. Aqui a referência a Laodiceia. Paulo vai dizer que existem interferências na fé, no dia a dia dessa igreja. E essa referência vai dizer os perigos em relação à fé e que não são diferentes dos perigos que nós vivemos hoje. Paulo vai fazer 3 grandes referências. O capítulo 2, ele segue com essas 3 referências. A primeira delas era a influência judaizante. E podemos entender, era a tradição religiosa da época. Nós precisamos cuidar com a influência da tradição religiosa que nós trouxemos até aqui. E é necessário viver o evangelho vivo, genuíno, novidade de vida, não é? Então, isso é um grande perigo que nós precisamos vigiar. Aliás, passando aqui essa primeira citação de um perigo no meio da igreja, que muitas vezes é a cultura, né, religiosa, nós vamos falar do verso agora 8, no mesmo capítulo 2. E ele vai dizer assim: tende cuidado. E aqui é uma advertência apostólica. Tende cuidado.
Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, quer dizer, e não segundo a unção que vem do Senhor através do seu Espírito. Então, a operação do Espírito é o que deve reinar, imperar na igreja. Quando o apóstolo vai falar sobre filosofias, né? Vãs sutilezas, essa região aqui de Colossos era muito influenciada por correntes filosóficas. Uma delas era o estoicismo. A história vai nos falar sobre isso, Zenão, até um imperador romano que foi estoico, que foi Marco Aurélio. Mas o estoicismo, que é altamente materialista, e que vai prezar sobre a busca pela felicidade pelos seus próprios meios. Então, o ser humano precisa se conhecer. Aliás, esse é um discurso muito utilizado hoje, principalmente dentro das universidades, dos ambientes até empresariais. Algo que não há erro nisso. A falha é quando isso interfere no dia da igreja, quando isso interfere na nossa fé. Aí nós temos, de fato, que cuidar para não sermos feitos presas. Além do próprio estoicismo, o gnosticismo. Nessa região aqui, ele imperou naquele momento. Então, Paulo previamente já estava advertendo sobre isso. Né? O gnosticismo, que é a busca do conhecimento como forma de transcender, quando nós sabemos que só através da fé é possível transcender. Nós vamos fazer um comparativo até, né? Comento aqui com os demais da mesa, porque a igreja hoje sofre as mesmas influências, o tradicionalismo, a filosofia, mas também havia uma terceira interferência aqui, que diz respeito a culto a anjos. Então, é muito importante nós entendermos, o verso 18 vai falar sobre isso, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto a anjos. Portanto, uma das interferências hoje é esse culto místico, a fé supersticiosa que substitui, que materializa a operação real do Espírito Santo. Esse capítulo 2 de Colossenses, ele é altamente doutrinário e importante para que nós levemos para as nossas igrejas, para que possamos viver o Evangelho genuíno. Há mais comentários a serem feitos sobre o assunto, mas, portanto, ao lermos a carta, os irmãos que estão acompanhando conosco estão fazendo a leitura bíblica, o que é muito importante para que o Senhor dê revelações a respeito da palavra. Então, nós vamos com com essa mesma direção, né? Ler a carta. Agora nós vemos aqui a interferência da filosofia já, né? Nós vemos a interferência desse culto místico, nós vemos a interferência do culto da lei do passado. Então, Paulo, essa carta aos Colossenses foi uma carta muito, muito importante para aquele povo que vivia ali, né? Não só Colossos, como as redondezas, como ele cita aqui, Laodiceia, Hierápolis, né? E eu ainda só queria citar como essa situação dos estoicos, elas eram importantes porque confundia. Os estoicos, eles vinham com uma filosofia para confundir. Se Deus é bom, por que ele permitiu o dilúvio? Por que ele permite as catástrofes? Ali era uma região de terremotos, né? Como é que ele consegue? Então, eles iam nessa parte e colocando essa busca da felicidade, né? Já os gnósticos, eles não ignoravam Deus, mas para ele Deus podia ser a natureza, podia ser qualquer coisa, podia ser qualquer coisa, né? Aí que confunde, né? Porque ele joga uma heresia ali que Deus pode ser qualquer coisa, né? E culto a anjos, aí já vai
contra a palavra de Deus, né? A fala dos anjos. Mas eu disse que o próprio anjo lá, a gente vê lá no Apocalipse, disse para João, né? Não te prostre diante de mim, que eu sou anjo, né? Não se prostrar diante dos anjos. Os anjos não aceitam adoração porque eles são semelhantes a nós, né? Então, 3 fatos, né? 3 pontos que o professor Vinícius citou aqui, muito importantes, e porque Paulo, preso lá em Roma, escreveu essa carta aos Colossenses, a preocupação deles, né? E ele diz aqui, né? Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia. Então, ele tem uma preocupação muito grande com eles. Pastor Antônio Carlos. No capítulo precedente, nós falamos da supremacia do Senhor Jesus, ou a supremacia de Cristo, Messias, mesma coisa. Então, o Senhor, ele fez cair sobre o Filho o comando de todas as coisas no céu e na terra. Então, tem um texto aqui que fala muito a respeito disso, que ainda está no capítulo 1, verso 15, e alguns outros, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nós estamos vendo aqui a grandiosidade da pessoa do Filho, do Senhor Jesus. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o Senhor Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas no céu e na terra. E ele é também o cabeça da igreja. É aquele que nos dirige, é ele que é o nosso pastor. E, agora, eu ainda vou precisar voltar aqui no capítulo 1, mas eu vou fazer menção aqui ao comentário do professor Vinícius a respeito das influências das linhas de pensamentos tradicionais e filosóficas que abalavam alguns servos do Senhor, não é? E claro que eles estavam sujeitos às influências dos filósofos que eles estavam lá na Ásia. Os filósofos estavam lá na Ásia. Os judeus judaizantes, até superabundante, né, a palavra, da ala judaizante, que defendiam, que criam no Senhor Jesus, mas que precisava ainda guardar a lei de Moisés. E além do misticismo, toda a região era altamente supersticiosa. Basta lembrar de Atenas, o tumulto que teve lá em Atenas, né, devido à adoração a ídolos. Então, Paulo ele começa a falar a respeito disso, lembrando que uma vez no Senhor Jesus, nós entramos além do véu. Nós saímos da esfera terrena para entrar na esfera celestial. Mas Paulo chama a atenção porque ele já tinha se referido aos Gálatas, falando que eles depressa saíram do espírito e entraram na carne. Esse é o perigo do servo. Precisa conservar na presença do Senhor. Ora na carne, ora no espírito. Não, nós precisamos estar no espírito. Ele fala muito a respeito disso. Vou citar alguns termos aqui no capítulo 2, alguns já citados, que mostram as linhas de ataques à igreja de Colossos. Então, no capítulo 1, no capítulo 2, verso 4, não vou ler o verso todo. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha, são argumentos humanos. Ninguém vos engane. Tem muita conversa. Outro texto. Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias
e vãs sutilezas. Ou seja, com palavras persuasivas, com palavras escolhidas, tira a pessoa da presença do Senhor. Segunda tradição. E diz mais, verso 11, no Senhor Jesus, estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo da carne, a circuncisão de Cristo. Verso 16, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue, uma vez que nós entramos nas regiões celestiais, nós estamos na presença do Senhor, nós estamos revestidos da luz que é o Senhor Jesus e das revelações, onde essas coisas terrenas não fazem sentido. Verso 18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, citado aqui também. Agora, que coisa, eu vou entrar aqui, Paulo está advertindo a igreja os cuidados para não entrar na carne, sair do espírito e entrar na carne e se envolver com comentários, com tradições, com filosofias e com outras coisas. Agora, interessante que o apóstolo Paulo, ele fala um texto aqui muito interessante. Então, ele observe os irmãos que ele está fazendo várias recomendações. Cuidado com isso, cuidado com a palavra persuasiva, cuidado com a filosofia, cuidado com a circuncisão, cuidado com o misticismo, cuidado com tudo isso. Por quê? Porque essas coisas tiram o servo da presença do Senhor. Como ele se referiu aos Gálatas. Aquele que guarda a lei, vos digo que da graça tem caído. Porque a graça é um favor imerecido dado pelo Senhor. Então, ele diz aqui, no capítulo 1, verso 21. A vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Que coisa interessante, né? Onde está a predestinação aqui? Ele fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com a circuncisão, cuidado com a filosofia, para não te tirar da presença do Senhor, porque nós fomos adotados, entramos nas regiões celestiais, mas se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Então tem um condicional colocado aqui por Paulo. Então não é salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Nós fomos salvos, mas precisamos continuar na salvação. Nós fomos salvos, mas precisamos continuar firmes na fé. Precisamos perseverar na presença do Senhor. Precisamos perseverar e continuar no Espírito. Então esse texto aqui, no verso 23, Paulo coloca esse condicional, que realmente nós fomos remidos, lavados no sangue de Jesus, entramos à presença de Deus, mas vamos continuar nessa posição se permanecermos fundados e firmes na fé. Amém. Amém. É interessante aqui no capítulo 3, verso 18, Paulo, ele novamente cita aquilo que ele já citou lá na carta aos Efésios. Ele cita aqui os deveres, das mulheres com os maridos com as mulheres, os filhos com os pais, os pais com os filhos, os servos com os patrões com os servos. Então ele faz aqui no 3:18 até o 22, coloca essas orientações que são importantes para a família, né? Eu tenho depois uma finalização aqui, nós vamos falar de ninfa, aqui do que nós falamos, mas eu vou primeiro passar aqui o professor Vinícius. Pastor Ian,
A respeito aqui dos servos, só um comentáriozinho, né? Ele fala aqui das esposas, fala dos maridos, fala daqueles que são servos que trabalham para patrões, fala dos patrões e que todos nós devemos ter uma postura de servo em todo esse tratamento. Ali estão as recomendações. E dizendo o seguinte, que nós, quando fazemos estas coisas, quando servimos aos nossos senhores, e quando os senhores tratam também, nós devemos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Muito bom. Então de certa maneira, é até uma despreocupação. Mas eu estou trabalhando muito para o meu patrão, estou fazendo isso. A palavra diz que tudo que fizermos, devemos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Interessante, tem uma passagem, eu acho que até histórica, né, de Lutero, que ele diz o seguinte: se alguém for um sapateiro e souber que é o último dia dele na terra, que ele vai passar, ele deve fazer o melhor sapato para a comunidade em testemunho ao nome do Senhor. Interessante, né? Bom, fica aqui uma referência da preocupação do Senhor com o nosso testemunho. Sim, não é? Perfeitamente. E que a família é um projeto de Deus. E assim como mencionado em Éfeso, em Colossenses também, porque Deus, ele quer preservar, guardar os lares, as famílias, né? Agora, também no capítulo 3, há alguns versos que enaltecem atos importantes no culto. E o primeiro ele vai dizer assim: a paz de Deus domine em vossos corações. Então, a observância nisso para que a paz que procede do Espírito Santo reine na nossa vida e o Senhor faça repousar esta paz continuamente. Além disso, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. O interesse do Senhor é que nós sejamos cheios, nos alimentemos da sua palavra. Além disso, admoestando-vos uns aos outros e com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, sendo agradecidos, louvando a Deus, são pontos muito importantes para a vida do crente em Jesus. Então, nós vamos caminhar para o final dessa carta e vamos só fazer novamente a referência de quem leva essa carta. Então, o capítulo 4, ele no verso 7, vai falar sobre Tíquico, né? E no verso 9, juntamente com Onésimo, são aqueles que levam a carta para Éfeso e também para Colossos. Então, Paulo vai nos dar alguns nomes importantes. Um deles é Aristarco. E diz assim: Aristarco está preso comigo. Paulo, na prisão domiciliar, não é, em Roma, Aristarco também estava preso. E agora vamos recordar um outro personagem. Lembramos que na primeira viagem missionária de Paulo estava Marcos, né? E ele voltou assim que eles chegaram ao continente antes de entrar na Galácia. E agora Marcos é referenciado aqui nessa carta aos Colossenses da seguinte forma: e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Então, Paulo ele conta com cooperadores, né? Sim. Cooperadores, assim como a igreja é corpo de Cristo. E, aliás, aqui, Jesus, chamado justo, né? Era ali um servo do Senhor, cooperador também, e Epáfras, que na verdade era ministro do Evangelho naquela região. Agora eu vou passar aqui para nós ouvirmos um pouco esse dado histórico. Não, eu queria só dizer o seguinte, que Paulo ele começa a carta dizendo que a igreja de Colossos está nas orações dele. E depois ele torna a dizer que ele continua orando, não é? E como é importante, não é, ter uma vida de oração.
não é demais que nós tenhamos uma listinha de oração. Vê que a vida de Paulo era uma vida de oração. Ele estava lá, Colossos, nunca pisou lá, mas estava lá na lista dele de oração. Fala 2 vezes que orava por eles. E a outra coisa, ele pede ainda que ore por ele para abrir a porta da palavra, para andar com sabedoria e remir o tempo. Olha, uma palavrinha que está aqui, pequena palavra, mas o tempo, no último seminário aqui, teve uma live sobre o tempo. Porque o tempo é o que nos dá vida e é o tempo que nos mata também. Então o tempo é muito importante. Saber usar o tempo é importante. E isso é dom de Deus, é uma bênção de Deus. Nós devemos orar ao Senhor pelo nosso tempo. Devemos orar ao Senhor para saber usar o tempo em favor da obra de Deus. Amém, pastor. Agora é interessante que o professor Vinícius falou aqui do Marcos, para mostrar como o Senhor é misericordioso. Amém. E Paulo também tinha misericórdia, né? Tinha. Porque Marcos lá, no momento, ele não quis ir, teve que ser substituído lá por Silas, acho que foi por Silas, né? E aí ele ficou rotulado. Olha, era para ir para lá, o Senhor disse que era para ir, e ele foi com Barnabé lá para outro lado. E aí teve que ser substituído por Silas e ficou esse rótulo. E aqui Paulo agora dá uma passada na mão aqui, ó, se ele for ter convosco, recebei-o. Amadureceu. Também fala de Onésimo, né? Certa vez sobre Marcos, vamos ler ainda posteriormente, mas ele me é muito útil, né? Exato. Então o Senhor deu uma bênção. Então não é... Fica essa palavra, alguém às vezes deu uma tropeçadinha ali no negócio, mas o Senhor é misericordioso e o Senhor tem uma bênção. Mas vamos encerrar aqui falando de ninfa. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Olha só, nós fomos lá em Laodiceia e lá nas ruínas tem uma rua lá que tem um símbolo numa pedra bem na frente de uma porta, vocês vão ver nas imagens aí, e nesse símbolo tem ali a letra de forma de risquinhos, ali é uma bola com os risquinhos da palavra ictus, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, nessa época aqui ainda era proibido as reuniões, não tinha igrejas, né? Por isso que Paulo ia nas sinagogas, mas os cristãos não podiam se reunir, eles reuniam em casas e escondidos. Então ele fala a ninfa e a igreja que está em sua casa. Essa casa que nós fomos era uma casa de uma pessoa rica, com vários cômodos, né? E tinha uma sala onde tem até tipo um altarzinho, não é um altar, tem uma saliência mais alta, que era um local onde a pessoa ficava mais alto dos que estivessem... Um tablado, que estivessem assistindo. Então, ou seja, um local de culto, né? Então ali ficou claro que é um local de culto, ficou claro que era de uma pessoa mais rica, e tudo indica, né, pelos historiadores os arqueólogos, que era a casa de ninfa, porque tem esse símbolo do peixe ali, do ictus na frente. E aqui eu quero falar desse símbolo, né? A gente vê algumas bíblias, tem um peixinho na frente, em alguns carros, né, o peixinho, as pessoas se identificando. É explicado. Né? Eu sou cristão, botar o peixinho, né? Então, mas hoje não precisa mais isso, porque hoje não está proibido de reunir, né? Andar com mas eles usavam. É uma boa identificação. E eu vou colocar uma coisa aqui, até para ter cuidado com esse peixinho, porque lá quando teve, em 1054, quando houve o cisma da Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa, que teve ali, os ortodoxos teve um movimento chamado iconoclastia, que era contra imagens. Então, o rei lá da parte do Império Bizantino, ele colocou uma ordem lá, o seguinte: quem tiver imagem vai ser preso, vai ser perseguido. E aí o que aconteceu?
os que usavam imagem começaram a usar o peixinho. Então, esse negócio de usar o peixe não é uma boa ideia, porque por isso que quando vai materializar a coisa sempre tem uma cópia. O negócio dos anjos aqui, os anjos é bom? Ah, vamos adorar anjo. Né? Então tem que tomar cuidado, no fim passa a ter uma idolatria aí, né? Então eu particularmente não gosto muito do peixinho. Mas amém, ficamos por aqui hoje. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém, Pai do Senhor. E já vamos aproveitar e dizer que no próximo programa vamos começar com a carta aos Filipenses. Muito bom. Amém. Paz do Senhor a todos.